Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa sobre como o nosso passado não precisa ser uma prisão. Vamos explorar como uma sabedoria de milhares de anos se conecta, de um jeito surpreendente, com a psicologia de hoje para a gente entender melhor os caminhos da cura emocional. Para começar, vamos pensar nessa frase do C.S. Lewis. A ideia aqui é realmente transformadora. Em vez da gente olhar para o passado como algo que nos assombra ou define, a gente pode enxergar ele como a nossa fundação, sabe? A estrutura que nos sustenta hoje. Não se trata de apagar o que aconteceu, mas de dar um novo significado. Isso nos leva a uma pergunta que é central. O passado está funcionando como uma âncora que nos prende, que puxa para baixo? Ou será que ele pode ser um trampolim que nos dá o impulso necessário para seguir em frente? A grande virada de chave está em como a gente escolhe usar as nossas experiências. E olha, essa reflexão não é de hoje, não. Milhares de anos atrás, textos de sabedoria como o livro de Provérbios já traziam um diagnóstico impressionante sobre a saúde do nosso espírito. A primeira observação já conecta direto um estado interno de alegria com a boa saúde. Por outro lado, um espírito abatido, ele liga a uma doença profunda, estrutural. Pensa na força dessa imagem. Adoecer os ossos. É algo que afeta a nossa própria fundação. E essa ideia continua aqui de um jeito brilhante. Ter um espírito forte pode até nos ajudar a suportar uma doença física, certo? Mas e quando o próprio espírito está quebrado? Quem é que vai sustentar o corpo? É uma pergunta retórica, mas muito, muito poderosa. É bem importante a gente entender o que espírito quer dizer aqui. Não é nada místico, não. É o centro da nossa vida, o núcleo da nossa vontade, das nossas emoções e pensamentos. É, basicamente, a nossa força motriz interna. Agora, vamos fazer uma ponte no tempo. Vamos ver como essa sabedoria de milênios se conecta de forma incrível com o que a psicologia moderna diz sobre essa relação entre a mente e o corpo. Hoje em dia, na psicologia, existe um termo para isso, somatização. Sabe, é quando a dor emocional aparece como uma doença física, quando aqueles conflitos que a gente guarda se transformam em dores reais no corpo. Mas será que isso é mesmo uma descoberta moderna? Pois é. Os textos de Provérbios mostram que esse entendimento não tem nada de novo. Essa ligação entre o nosso estado interior e a nossa estrutura física já era observada, há muito, muito tempo. Ok, então, se a gente entende o problema, qual é a solução? Ela começa quando a gente reconhece que a cura exige uma ação e essa ação tem que ser no presente. A percepção mais importante aqui é que a mudança positiva não acontece sozinha, não cai do céu. Ela exige uma decisão consciente, uma nova abordagem. Seja na terapia, na fé ou no desenvolvimento pessoal, a transformação nunca é automática. Então, esse processo passa por 3 passos que são cruciais. Primeiro, aceitar que vai ser preciso esforço. Segundo, concentrar todo esse esforço no hoje, no agora. E terceiro, ativamente abrir a porta para ajuda. Sabe? Autorizar que a transformação entre. Como disse o teólogo John Piper, a gente olha para o futuro com a esperança, claro, mas o sentimento e a força que a esperança nos dá, isso a gente só consegue experimentar agora, no presente, que é o único tempo que a gente realmente pode controlar. Mas de onde vem a força para dar esse primeiro passo? A resposta não está na nossa autoconfiança, mas num fundamento muito mais profundo: a graça. Para aqueles momentos em que a dor parece ser grande demais, esmagadora, Quando os velhos hábitos parecem invencíveis e o desespero toma conta de tudo, É exatamente aí que uma verdade muito profunda pode romper toda essa escuridão e trazer uma nova luz. o teólogo Paul Tillich descreveu isso como o momento da graça. É quando uma voz parece dizer: você é aceito. É uma aceitação que não depende de nada que a gente faça ou mereça. É aceitação por simplesmente existir. Sem nenhuma condição, sem exigências. Apenas isso. Aceitação. Esse é o verdadeiro alicerce para a mudança. E com isso, fica uma reflexão final. Se o ponto de partida não é o nosso próprio esforço, mas sim essa aceitação, como é então dar o primeiro passo para frente?